Olá, como vai? Boa noite ao Brasil, bom dia a quem está na Nova Zelândia. Hoje nós vamos falar sobre a pandemia do coronavírus. Sejam todos bem-vindos para estar colocando informações para vocês que vocês possam realmente usar, ainda mais o Brasil, um país que está sendo muito atingido por essa pandemia. Eu convidei uma pessoa ilustre, uma pessoa importante, com muito conhecimento, para poder compartilhar informações confiáveis e principalmente informações científicas. E já está entrando aí, doutora Raquel. Ótimo! Aí, Raquel, seja bem-vinda a bordo. Olá, boa noite, boa tarde a todos, conforme onde estiverem. E agradeço o ilustre que eu ouvi, porque não é bem assim, né? É ilustre pelos nossos longos anos de amizade. Mas não é só por isso não, viu? É, acho que eu vou te apresentar um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua caminhada. Então, pessoal, olha, a Raquel é minha colega de turma. A gente estudou juntos na Unicamp, a faculdade. Então, convivemos pelo menos 6 anos, depois muito mais que isso, né? E foi, nesse tempo da faculdade, para mim, dos 18 aos 23, é um tempo que a gente sai da juventude e se forma como profissional, como homem, como mulher. É um período em que a gente acompanha assim, a formação da personalidade das pessoas. E conforme... É muito lindo a gente ver, né? A nossa turma até hoje continua aí unida, a gente tem um grupo no WhatsApp. E é muito bom ver pessoas despontarem como você, Raquel. Então, conta pra gente um pouquinho aí assim, da sua jornada, do que você faz hoje, onde você está, o que você está trabalhando. Conta um pouquinho pra gente. Sim, Então, de assim, você. estudamos juntos, então, na Unicamp, e eu sou talvez uma das poucas ali da turma, nascida também em Campinas, Campinas, no estado de São Paulo. Eu brinco que eu sou nascida, criada, envelhecida aqui, né? Ah, porque eu nasci aqui, fiz toda a minha vida estudantil aqui em Campinas, fiz a faculdade de medicina na Unicamp, depois eu fiz residência na Unicamp também, e a minha residência foi de infectologia. Então vocês já podem compreender qual que é a minha formação do ponto de vista do que eu, não só o que eu acredito, mas do que eu sei falar. Tem coisas que eu posso acreditar, mas que eu não sei falar, né, sobre. E logo depois da residência, eu fui contratada na Unicamp, inicialmente como médica só, depois fiz concurso e fui ficando, né? Então, hoje eu participo do quadro docente do Departamento de Clínica Médica, sou infectologista, fiz o meu último concurso há 2 anos como professora associada, que antes a gente chamava de livre docente, e logo, logo é o tempo de procurar outros rumos, né? E deixar o espaço para os outros também. Gosto muito, então já vou falar também, uma área da infectologia que eu gosto muito e tenho trabalhado bastante, é infecção imunossuprimido de uma maneira geral. Eu tenho trabalho junto com transplante de fígado e de rim aqui na Unicamp, grande, trabalho bastante com hepatite B e C, tratamento, prevenção, e trabalho com vacinas também, né? E nessa época agora não tem infectologista que não se envolveu com esta pandemia, com esta nova doença que ainda estamos aprendendo a conhecer, né? Então, para muitas coisas nós ainda não temos respostas, e muitas respostas que nós temos, talvez elas não sejam mais verdade daqui a 2 meses, né? Então, acho que sou eu assim. Que legal, que legal. A gente, como resumir uma vida, né, tantos anos em poucas palavras, né? Interessante que você foi para um lado da medicina e eu fui para um outro lado da medicina, É, né? Você foi para o lado dos micro-organismos, né? E como que esses uhum. micro-organismos operam, o que que eles fazem, como que eles atacam,
como que eles chegam no organismo, e eu já fui para o lado do terreno, para estudar o corpo, o que a gente chama, o que é o sistema imunológico, como que o sistema imunológico se defende, independente do que seja, né? Sejam invasões de micro-organismos, sejam invasões emocionais, sejam abusos, sejam falas, sejam pessoas invadindo nossas vidas e como a gente se defende disso, né? Interessante. Mas na verdade, assim, eu acho que assim, a infectologia sempre me atraiu muito, até por ser uma especialidade que é muito geral, né? Você tem que saber um pouco de tudo, porque os diagnósticos passam muitas vezes e permeiam. Às vezes a gente acha que é uma infecção, é uma doença reumatológica, né? Às vezes a gente acha que é uma infecção e não é, é só um desequilíbrio até, né, emocional, com uma série de sintomas, e a gente tem que lidar também, acho que em todos os compartimentos, né, que estão interligados, né, aquelas pessoas que respondem melhor ou pior, né, a determinadas invasões, vamos dizer assim, de micro-organismos e tudo. E eu tenho para mim, Adailton, isso eu sempre tive que a pessoa, uma vez estando doente, né, e principalmente aquelas qualquer doença, na verdade, mas as mais, uma doença um pouco mais grave, qualquer uma delas, até se precisar de uma intervenção cirúrgica para algo eletivo, por exemplo, se ela não acreditar que vai dar certo, não dá certo. Né? Pode estar no melhor lugar do mundo, com os melhores profissionais do mundo, com os melhores recursos do mundo. Então, apesar de acreditar em vacinas, antibióticos, né, e um monte de coisa, e tudo isso tem um limite. E o limite é a pessoa acreditar e achar que vai dar certo, estar bem com ela mesma e querer vencer aquela etapa. Né? Eu acho que isso é um tripé ali que não tem jeito. Né? E um tripé talvez com uma perninha até um pouco mais grossa, porque eu acho que é mais importante do que o resto. E acho que o próprio coronavírus veio mostrar isso, né? No sentido de que, eu não sei como as estatísticas que eu vi é de uns 2 meses atrás, mas a estatística que eu vi era 40% eram assintomáticos, 40% uma coisa muito leve, às vezes uma gripe passageira, algo até que nem se percebia direito, e 20% com sintomas mais graves, sendo desses 20%, 10% um pouco mais grave e 5% caminhando para síndrome de angústia respiratória grave. Continua ainda com essa, mais ou menos com essa visão, não? Continua, né? E daí a gente tem, né, esses números que você mostrou e são esses ainda no mundo todo, mostram que é uma doença que para a maior parte das pessoas, felizmente, ela tem uma evolução ao que parece tranquila. Hoje tem muito se tem muita demonstração de efeitos mais tardios da infecção pelo coronavírus, por ele desencadear uma resposta inflamatória que pode ficar mantida um tempo maior do que aquele período da doença, mesmo nas pessoas com quadros mais leves. Mas ainda é isso, 20% é que precisam de internar e uns 5% que vão para a UTI, e esses que vão para a UTI, normalmente, se precisar, né, de assistência ventilatória, se o rim não funcionar mais, daí a chance de sucesso já fica muito pequena, né? E as pessoas que têm maior chance de ter um quadro mais grave são as pessoas que, ou pela idade, né, então entre os 60 a mais, e as pessoas, as diabéticas, hipertensas, a obesidade entrou aqui no Brasil e nos Estados Unidos como um fator importante, que você não vê isso na Europa e nem na Ásia, provavelmente que você não tem muito obeso lá, né? Você sabe que eu estou transmitindo aqui da Nova Zelândia e eu fiquei pasmo de saber que a Nova Zelândia é o segundo país do mundo em porcentagem de sobrepeso. Nossa, que horror, não? Então, da população da Nova Zelândia, 15% são maoris, que é o povo que habitava aqui a ilha antes dos europeus chegarem. E eles têm uma complexão física grande e eles têm uma tendência assim, a ser obesos. Então, a gente vê eles andando na rua, eles são bem, muito obesos mesmo. E interessante que, e assim, e é geral, você está andando na rua, qualquer lugar que você vê pessoas, mesmo crianças, né? Obesas para tudo quanto é lado. Assim, não sei se pelo consumo de carboidrato, mas tem uma complexão física. E eu fiquei
muito bobo de ver isso aqui. Só não perde para os sabia. Estados Unidos. Só perde para os Nossa, Estados Unidos. então deve ser talvez Estados Unidos, Nova Zelândia e Brasil, talvez em terceiro, né? Porque a gente estava chegando, a gente estava É, chegando bem próximo a competir a ele no segundo posto. Até em obesidade infantil também, né, que os coisa, dados né? nacionais. E você sabe que essa semana saiu um artigo até com um título muito interessante, assim, que a Covid mesmo, a doença, então suas formas mais graves, seria uma doença relacionada ao estilo de vida, Tá não aí. é? Ó, Ah ó, lá, os nossos saberes se tá vendo como encontrando, infecta? É lindo. né? Mas que Tem que legal. ser plural. Porque daí você tem o obeso, você tem o diabético, não é? O hipertenso e descontrolados. Quer dizer, se você tiver, né, uma qualidade e procurar se cuidar melhor, né, você Uhum. controla a sua hipertensão, você controla o seu diabetes, né, É, e e, controla o seu peso e diminui o risco daí de ter uma forma mais grave da doença. mas aí está a dificuldade das pessoas acordarem. É como uma pessoa que tem um vício. A pessoa que tem um vício, por exemplo, álcool ou cigarro, ela sabe que aquilo faz mal, né? A pessoa que tem outros tipos de vício, ela sabe que aquilo faz mal, mas ela não consegue. Qual é Sim, esse sim, caminho? sim. E é aí que eu trabalho, é aí que eu entro, que eu foquei hoje em dia na minha vida, pois trabalho com a abordagem sistêmica, que é a abordagem da constelação familiar sistêmica, é justamente trabalhar nessa ressignificação que levou essas pessoas a um estilo de vida. Por exemplo, na Uhum. constelação a gente vê algumas vezes pessoas que quando você coloca os representantes, não sei se você já viu uma constelação, não. Não, Adailton, Nunca viu. não. Então, Uhum. numa constelação, a palavra constelação vem do alemão que é Aufstellung, Familienaufstellung, que é porque assim, é a posição de cada um influenciando no outro, como numa constelação de estrelas, né? Uhum. Então, você tem avô, bisavô, filho, irmão, primo, tio, e como que você entra nesse contexto aí da sua família e como na sua família você tem uma função, uma missão maior. E dependendo da missão, da função que cada um tem na sua própria família, existem certos destinos que são mais complicados, são mais difíceis, são mais pesados. E um Uhum. deles é o destino das pessoas que olham para a morte, que são os deprimidos, que são as pessoas que têm aquela tristeza, que têm uma insatisfação. E pessoas com esse perfil, elas são mais, vamos dizer assim, os depressivos, né? Eles Propensos. Uhum. são muito mais propensos, assim como os obesos. Se ele come demais, porque está procurando preencher algum buraco dentro dele também, Uhum. né? Sim. Então, Uhum. o componente emocional, o componente, vamos dizer assim, até mesmo espiritual, deve ter uma função bastante importante nesse suporte do sistema imunológico, né? Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E mesmo na relação até talvez não tão clara com doenças infecciosas, mas com neoplasias, né, eu acho que é uma coisa muito determinante até. Claro que você tem características familiares, talvez até genéticas, né, para isso, mas eu acho... E é aquela coisa antiga, né? Gente que está sem mal-humorado, que só reclama, atrai coisa ruim, né? É mais ou menos Né? nesse sentido, não é? Não tem. Precisa melhorar. É tipo ditado: quem tem martelo na mão só vê prego. É Quem tem chave de fenda só vê parafuso, né? Então, depende verdade. do olhar. Tá bom. Uhum. Raquel, me fala uma coisa para mim. Eu tenho algumas pacientes, mesmo estando aqui na Nova Zelândia. Aliás, estou voltando a semana que vem, né? Então, a gente está se Bom preparando aqui retorno, bom retorno. para fechar o ciclo. E foi uma, assim, para minha vida pessoal e familiar, eu da minha família, foi uma bênção ter vindo justamente no período de fevereiro, bem no comecinho de fevereiro, quando tudo começou a pegar, né? Mas o que eu tenho visto, algumas pacientes minhas foram infectadas, tem pessoas que chegaram a ser hospitalizadas, eu acompanhei algumas dessas pessoas, e a primeira dificuldade que algumas pessoas têm é quanto ao diagnóstico. Tem gente que faz o exame de sangue, dá negativo, o exame, o PCR, tem uma data. Resumidamente, como é que estamos em nível de diagnóstico, em termos de atualização? Bom, o que a gente considera hoje que dá diagnóstico, né, de ter a COVID é o exame, a PCR, preferencialmente feito pelo nariz, né, e não pela saliva, porque este exame mostra que o vírus está lá. Tá? Então, este é o exame
Com raríssimas exceções, pode-se ter falso positivo, mas na maior parte das vezes, estando positivo, é positivo, né? Tá. E no início da pandemia, a gente acreditava que o ideal e que a quantidade de vírus era maior no nosso organismo para colher esse exame do nariz entre o terceiro e o quinto dia de doença. Depois, o que se viu? E depois, agora, nos últimos 40, 60 dias, que as pessoas, antes de terem sintomas, 2 dias antes, elas estão sem sintoma nenhum, estão ótimas, plenas. Elas já começam a transmitir. E as pessoas que terão sintomas 2 dias antes, já começa numa transmissão bem considerável, já tem bastante quantidade de vírus 2 dias antes. Então, hoje, quando a gente até orientava, por exemplo, vai colher o PCR, começou o sintoma hoje, por exemplo, quinta, vai colher o exame no terceiro dia, sexta, só domingo, segunda-feira. Não, hoje a orientação é colher o exame o mais precocemente possível em relação aos sintomas. E o primeiro dia, um pouco de dor no corpo, dor de garganta, parece que eu não estou sentindo o cheiro direito, pronto, já vai lá, o ideal é colher exame neste momento. Até porque, com o diagnóstico, na verdade, assim, qualquer suspeita até de poder ter Covid, isso já significa manter isolamento da pessoa e dos seus contatos próximos, né? Para tentar quebrar o elo de transmissão ali, né, deste vírus. Então, este é o exame ideal. A sorologia... Espera um pouquinho só. Então, esses sintomas iniciais que você falou é dor no corpo, dor de garganta e anosmia ou dificuldade de sentir o cheiro. Isso. E a anosmia e a dificuldade, então, que é a dificuldade de sentir cheiro e a diminuição do paladar são sintomas que mais recentemente, a China, por exemplo, eles não relataram muito isso. A gente começou a ter relatos mais expressivos, né? Assim, isso ser documentado e ser divulgado, depois, a hora que finalzinho da pandemia lá na Europa, depois chegando aqui no Brasil e Estados Unidos. Então, e são muito característicos. Então, perda de uma hora para outra, súbita, né, de sentir cheiro e alteração de paladar, já é quase que diagnóstico súbita. Claro que você tem outras causas, né, para poder ter isso, mas normalmente elas são progressivas. Da Covid é perda súbita. Eu vi alguns casos também de pacientes minhas que tiveram dor abdominal, isso não é tão considerado. Então, assim, o clássico ainda é febre baixa, febre, dor no corpo e tosse seca. Essa é a tríade de um sintoma respiratório que pode ser muita coisa, mas em época de pandemia entra como Covid. Se tiver associado a alteração de olfato e paladar, soma-se muitos pontos e até configura, se eu não tiver como fazer exame para confirmar... Já faz um diagnóstico de suspeita. Faz diagnóstico, quase assim, se não tiver diagnóstico é Covid. Você já lida como, tá? Em termos de isolamento. O PCR demora quantos dias para sair? Se a pessoa começou o sintoma hoje de manhã, ela vai à noite, à tarde faz o exame. Vai demorar uns 2, 3 dias? E ela Aí deve se considerar... muito. Sim, ela não precisa esperar o resultado dos exames. Ela já deve se considerar como uma paciente. Com sintoma ou sem sintoma, sintoma leve ou não. O tempo que demora para o exame ficar pronto é muito variável, depende do laboratório, do volume que o laboratório tem, tudo, né? Aqui você demora, hoje em dia, de 48, 72 horas, na rede pública municipal demora um pouco mais, né? Então isso varia muito. Daí, o exame de sangue, e daí nós temos o exame de sangue, na maior parte das vezes, ele vai procurar o anticorpo, tá? Que é um tipo de célula de defesa que o organismo produz depois que entra em contato com o vírus. Todo mundo que teve a doença produz anticorpo? Não. 20% das pessoas que tiveram não produzem anticorpos. Então, este já é uma consideração importante para a gente fazer, porque eu estou na vida, eu quero saber se eu tive ou não, né? Faço o exame, dá negativo, eu posso estar nos 20% de falso negativo. Não é nem falso negativo, são pessoas que não fazem anticorpo, tá? Quanto mais leve o quadro, que se sabe hoje, é menos anticorpo a pessoa faz.
e esses anticorpos desaparecem mais precocemente. Quanto mais grave o quadro, a tendência é que faça uma maior quantidade de anticorpos, e esses anticorpos, eles podem desaparecer mesmo assim com 3, 4 meses. Tá, Né? então deixa eu te perguntar uma coisa. Aí também é um conhecimento que eu não tenho. Eu sei que tem dois tipos de anticorpos. O do agudo, que é o IgM, e o que fica de cicatriz, que é o IgG. Então, esse IgG, que é o que garante a pessoa não se reinfectar novamente, ele não fica no caso do coronavírus, é isso? Então, na Covid, as coisas não funcionam assim. Na verdade, até o IgG ele aparece quase até que simultaneamente com o IgM, esse é outro detalhe. Esses anticorpos, eles começam a aparecer depois do 6º dia para quem tem sintoma, mas o nível maior da gente, com mais chance de detectar esses anticorpos é por volta do 14º dia. Então, o tempo ideal para colher sorologia, se eu tiver que colher, é por volta depois do 14º dia, depois de 2 semanas. Tá? O IgM Se eu desaparece com 14 dias, é isso? o IgM, ele dá muito falso positivo. Tá? Não, na verdade, o ideal para você medir é IgG, tá? Uhum. A IgM, assim, a especificidade, para quem não é médico, assim, esse IgM é um tipo de anticorpo de proteção que ele aparece, mas que para coronavírus ele pode cruzar com outros vírus que a gente já teve contato, ou Entendi. um vírus que está dando resfriado, ele não é muito específico para Covid. IgG é um pouco mais específico, mas o ideal, que ele é mais certeza, se a pessoa realmente teve, é achar esse anticorpo no 14º dia. Tá? Agora, a gente já viu, 20% das pessoas não fazem este anticorpo. Daí o Adailton falou, mas anticorpo não é doença, não dá proteção? Nem sempre. A gente sabe que existem determinados anticorpos que não nos dão proteção. Por exemplo, como que a gente faz diagnóstico de hepatite C ou de HIV, de rotina, de AIDS? Pesquisando anticorpo. Né? A pessoa tem anticorpo e tem um vírus presente. Então, não é para todas as doenças que a presença de anticorpo garante proteção. Tá? Então, eu tenho... E essa pesquisa de anticorpo na Covid, ela pode ser feita de 2 formas. Uma é através de coleta de exame de sangue. Eu vou lá no laboratório e colho sangue da minha veia e eu faço essa pesquisa de IgG, que é esse anticorpo que é melhor para a gente avaliar a presença prévia da Covid, do coronavírus. E o outro tipo de exame que pesquisa anticorpos são os chamados testes rápidos. Tá? Que são aqueles que a gente faz um furinho na ponta do dedo, põe o sangue numa fitinha e em 20 minutos, meia hora, você já tem um resultado. Esses testes, eles podem só detectar IgG ou eles podem detectar até IgM e IgG. O que acontece com esses testes? No Brasil, eu não sei como está aí na Nova Zelândia, mas no Brasil nós temos uma profusão de fornecedores destes testes rápidos. Muitos destes fornecedores não tiveram seus exames, seus testes, a qualidade dos testes validados. O que significa isso para todo mundo? Muito desses produtos para teste rápido que estão disponíveis no Brasil, a gente não tem certeza, né, que eles funcionam ou não. Tá? Então, não dá para confiar em teste rápido de uma maneira geral. Quando E que o outra teste coisa, rápido... isso que eu ia falar, ele vai ser positivo mais ou menos entre o 8º dia e o 14º dia? 14º dia, isso. E pode durar até uns 3 meses, talvez 6. Né? Mas aí a pessoa já está com 10 dias de infecção e vai fazer o diagnóstico? É só para diagnóstico retrospectivo. Tá? Então, vamos supor, eu tive um quadro muito típico de, e eu quero muito saber se eu tive ou não, porque eu preciso saber, enfim, eu posso colher uma sorologia, mas assim, então a indicação é muito particularizada, muito individualizada, e a interpretação também. Porque se eu tive um quadro muito típico, e o exame vier negativo, eu, do ponto de vista de infecto, vou continuar falando que era Covid, independente deste resultado. Para que essa sorologia, ou para que o teste rápido, ou a pesquisa do anticorpo é interessante?
no momento, ela é interessante para você fazer inquérito numa população. Então, eu quero ter uma ideia de, né, com todos os seus limites de qualidade de exame e tudo, qual a porcentagem das pessoas na Nova Zelândia, por exemplo, que já tiveram corona. Daí você vai fazer teste rápido ou sorologia, tá? Isso vai te dar uma aproximação. Outra preocupação que a gente tem em relação à sorologia, mesmo esse IgG, né, que o Adailton comentou que normalmente ele é melhor, é que ele cruza, hoje a gente sabe, ele cruza, por exemplo, com dengue, tá? Então, quem teve dengue, tem anticorpo para dengue, eu posso ter positivo para corona e vice-versa também. Tá? A pessoa com corona, que às vezes o quadro clínico inicial é muito semelhante, pode fazer um exame lá rápido para dengue e dar positivo. Uhum. Ele também dá falso positivo para quem recebeu a vacina de influenza, que é uma preocupação, né? Principalmente quando a doença, a Covid, acontece no inverno, por exemplo, que você tem uma grande parte da população vacinada contra a gripe. Né? Uhum. Então, a interpretação é muito... tem que ser individualizada, né, caso a caso, para a gente poder falar qual a chance daquele exame ser realmente positivo ou ser realmente negativo. Né? Tá bom, legal. Acho que já deu para ter uma boa ideia, Raquel. E assim, para quem está chegando agora, vocês vão depois reassistir essa gravação, porque essas perguntas que foram feitas já foram respondidas. Eu gostaria de ir por uma visão um pouco mais geral desse panorama atual, né? Brasil com o segundo número de casos no mundo, Estados Unidos com quase beirando aí os 200 mil mortos, Brasil acho que com mais de 120 mil nesse momento, é isso? Isso, isso. E assim, A 130. Tá, essa curva já está descendente. Que momento nós estamos desse? O que a gente pode esperar disso nos próximos 2, 3 meses? O que a gente pode esperar disso daqui a 6 meses, um ano, enfim? Porque aqui, por exemplo, na Nova Zelândia, foi decretado o lockdown de 6 semanas e foi contido o vírus e tal, mas assim, a população não está, ela não está imunizada naturalmente. Né? Eles estão apostando na criação de uma futura vacina, eu imagino que seja essa a política do governo. Então, fechou tudo, é uma ilha, fechou aeroporto, fechou porto, fechou tudo. O Brasil, por diversos fatores... Mas Nova Zelândia, né? já reabriu, não reabriu? Então, ela baixou para nível 2, voltaram a ter casos, voltaram a ter... Mas localizados, né? Localizado, mas tem 130 casos ativos hoje, voltou a ter 1 ou 2 casos de internação no hospital, e eles assustaram e colocaram... porque lockdown é nível 4 aqui, tá? Então colocou a cidade de Auckland, na região, em nível 3 e o resto do país nível 2. Auckland já voltou para nível 2, nós estamos em nível 2. É um nível de atenção, fica esperto. Então, voltaram a controlar, mas estão ainda nesse nível, né? Como é que a gente pode esperar a nível de Brasil? O que você diria? Que momento nós estamos? Bom, nós, como, né, bom, quem está na Nova Zelândia, os brasileiros daí, não sei se acompanharam aqui, mas o Brasil teve o segundo maior número de casos e de óbitos, infelizmente, e nós nos mantivemos, o que a gente chama num platô muito alto. Lembra, lá no começo, todo mundo falava, vamos achatar a curva, vamos achatar a curva. Em nenhum momento a intenção de achatar a curva, né, de nós que falamos, dos que acreditam que o isolamento era necessário e achatar a curva era necessário, em nenhum momento se imaginava ou se pretendia diminuir o número de casos. Tá? O que a gente queria, né, e o que se quer quando fala em achatar a curva, é você diluir o número de casos ao longo do tempo, dos dias, das semanas. Por quê? Porque você sabe que 20% da população que vai adoecer vai precisar de hospital. Se eu tiver um pico de casos, tá, eu tenho 20% de muita gente, né, e eu preciso de muito hospital, que ninguém tem. Né? Se eu diluo isso em 6 semanas, alguma coisa assim, o número de pessoas adoecendo e recuperando, isso vai indo devagarzinho e eu consigo atender adequadamente essas pessoas e eu diminuo a chance de óbito. Então, o sentido de achatar a curva era isso, diluir o número de casos ao longo do tempo para que a estrutura hospitalar tenha condição de atender a todos que precisem. No Brasil, a gente teve uma explosão de número de casos,
e nós ficamos num platô lá em cima, com uma média muito alta de casos e uma média de 4 dígitos de óbitos por semanas, meses, né? No estado de São Paulo, nós ficamos com 400 óbitos de média móvel também por mais de mês, né? Agora, mantendo 200, quer dizer, a gente parece que se acostuma com os números, mas é um absurdo, né? Bom, mas chegamos agora em setembro com o que os números mostram, é uma queda no país, né, do número de casos e do número de óbitos. Então, uma queda que já vem há 3 semanas, né? Então, a gente estava lá no topo do platô e estamos começando a descida, bem longe da base ainda, mas começando a descida. Claro que a gente tem que lembrar que né, o Brasil são não sei quantos milhares, talvez, de Nova Zelândia, né? Ou centenas, não, milhares. Então, nós Aqui é temos um 5 país... milhões. É, é. Nós temos um país assim, com uma diversidade muito grande. E os momentos da pandemia no país também foram muito diferentes, né? Então, cada região praticamente viveu o seu auge da pandemia em determinado momento aqui do ano. Então, isso foi muito diferente. O que nós não tivemos no Brasil, e que a Nova Zelândia teve, né, e tem, é uma compreensão, né, de uma política de saúde que aceite o que a ciência mostra, né, de dados. Nós também não aprendemos com o que a Europa nos ensinou, porque, né, aqui chegou 3 meses depois, a gente já podia ter aprendido com eles, e nós não tivemos um planejamento ou uma liderança federal que falasse, não, é isso que precisa ser feito, e mesmo depois, né, nos estados e municípios, é isso que precisa ser feito para controlar, né? Muito pelo contrário, nós tivemos aqui a postura, né, do presidente que desvalorizando a doença, que ela não existia, que isolamento não precisa, que máscara é bobagem. Então isso dificultou muito e com certeza contribuiu muito, na minha maneira de ver, Adailton, para o nosso grande número de óbitos, né? E pela desobediência, até, desculpa, só para completar, e a desobediência, e não é só, eu acho que não é desobediência, mas assim, as pessoas, a população, ela fica sem saber em quem ela vai acreditar, então ela não tem nenhuma adesão às medidas que, do ponto de vista do que a gente conhece, né, da doença, são efetivas para controle até o momento. Né? Então, mas é por isso que eu chamei você. São pessoas que entendem, que estudam uma vida inteira isso e que dão as informações que são pertinentes. Então, assim, por isso que eu perguntei, o que a gente pode esperar? Então, a gente pode esperar que o Brasil pode alcançar esses 50% da população que esteja imunizada naturalmente e que daqui a um ano os casos no Brasil estejam diminuídos porque já vai haver uma resistência, enquanto no mundo vai poder, por exemplo, Nova Zelândia, outros países, vai estar aumentando, enquanto no Brasil vai estar com uma resistência natural? A impressão que a gente tem é que, como no Brasil, veja, aqui os locais que fizeram lockdown, o chamado lockdown à la Brasil, conseguiram um pouco mais de 50% de isolamento domiciliar. Entendeu? Bem diferente do que você vivenciou aí, com certeza, né? Então, o fato da gente nunca ter feito um isolamento como a gente deveria fazer, contribuiu, sem dúvida nenhuma, né? E é o ônus que nós pagamos por esse número de óbitos, mas talvez tenhamos um bônus de ter uma maior porcentagem da população que já entrou em contato com o vírus. Diferente da Europa, talvez diferente da Nova Zelândia. E por que eu digo isso? Porque quando a gente começou a flexibilizar, por exemplo, a região norte, Adailton, foi onde primeiro começou e foi um desastre. Manaus, porque, né? Sim, Belém foi um horror e não tinha hospital suficiente, enfim. E depois, daí teve lá o isolamento, a hora que Manaus começou a flexibilizar, né? Então voltou comércio, voltou tal, que todo mundo esperava, bom, vai explodir de novo. Não, explodiu. Né? Isso já está fazendo quase 2 meses da flexibilização. Por que não explodiu? Né? Só não sobra outra alternativa que não pensar que nós já temos uma população exposta, maior do que até a gente consegue saber nesses inquéritos de anticorpo. Né? E hoje em dia, alguns
alguns modelos, né, que falam quanto que eu preciso de ter de população protegida, não é mais 50%, tem uma matemática até, o cálculo dela que é em torno de 20% da população seria suficiente para você ter essa imunidade coletiva ou imunidade de rebanho que a gente fala. A mesma coisa aconteceu em São Paulo e Rio de Janeiro, onde a gente esperava uma explosão de casos. Por que a gente esperava uma explosão de casos? Veja, todos os outros países, Nova Zelândia inclusive, começaram a flexibilizar quando já estavam na descida da curva por mais de 2 semanas, né? Então já tinha um controle de número de casos e de óbitos já reduzido por mais de 2 semanas. No Brasil não, todo mundo flexibilizou na subida, tá? Então a gente ficou no platô lá em cima. Mas essa flexibilização na subida provavelmente fez com que muita gente já entrasse em contato com o vírus e não adoecesse nem nada disso. Então isso justifica a gente não ter a segunda onda. Agora, a preocupação do momento é que nós sabemos que, apesar de não ser frequente, pelo menos até onde a gente sabe, a reinfecção é possível. Isso que eu ia perguntar, é possível. Existe mutação do vírus ou é reinfecção mesmo? Então, até a semana passada, a gente sabia que tinham pessoas que ficavam mais tempo com o vírus, não eram muitas, mas ficavam mais tempo com o vírus, algumas até voltavam a ter sintomas 2 meses depois, você colhia a PCR, o vírus era igualzinho, então era o mesmo vírus, eram só pessoas que ficavam mais tempo com ele. Hoje nós temos 5 casos no mundo documentados de reinfecção por um vírus, é um coronavírus, mas é um mutante. Então tem diferenças, e normalmente o prazo, né, entre um episódio, entre a primeira vez que a pessoa teve e o segundo, foi de 80 a 90 dias. Então, ao que parece, pelo menos até uns 80 dias, a gente não tem não tem reinfecção, né? Agora, nós temos que pensar, nós temos 23 ou 24 milhões de casos no mundo, né? E no mundo nós temos 5 documentados de reinfecção. Talvez a gente tenha mais, que a gente não conseguiu fazer, né, toda a investigação e diagnosticar, talvez. Mas o que a gente tem até agora, a importância disso ainda, a reinfecção ainda é pequena, mas ela existe, então isso faz com que a gente mantenha a orientação dos cuidados para evitar a transmissão de um para o outro, mesmo nas pessoas que já tiveram. Então, que é o uso de máscara, um certo distanciamento, higienização das mãos. Então, esses cuidados devem persistir durante um bom tempo. Uso de máscara, higienização das mãos, do lugar onde a pessoa senta e tudo mais. Sim, devem persistir, devem ainda enquanto a gente tiver risco e o coronavírus entre a gente e não tivermos uma vacina que seja eficaz por um tempo longo e segura também, né? Tá, por falar em vacina, eu acho que o mundo todo está aguardando e eu vi que tem produção são 4 tipos de produção de vacina, né? Tem a vacina chinesa, eu vi que tem a vacina de Israel, tem a vacina americana, tem a vacina de russa, tem a vacina de vários países que estão brigando para quem chega primeiro na ponta, né? Então, assim, existe a vacina do próprio vírus morto, inativado, existe a vacina que é uma mutação de um RNA, de um vírus que entra na célula e assim, qual é o estado da ciência em relação a isso? Na verdade, assim, a gente chama até assim de plataformas. Então, você tem umas 5, 6 jeitos diferentes de fazer a vacina, vamos dizer. Um deles é o vírus morto, né? Como a gente tem com outras doenças, por exemplo, hepatite A, a vacina é vírus morto, né? Que faz gripe é vírus morto. E existe que a vacina chinesa é feita com essa tecnologia. E outras vacinas, elas têm diferenças, mas elas são feitas, na verdade, com o coronavírus tem aqueles espinhos, né? Tá. E os anticorpos, esse IgM e IgG que a gente mede, é anticorpo contra o espinho. Então, que se acha, que a gente acha, a ciência acha, na verdade, que é isso que daria algum grau de proteção. Então, algumas vacinas... Porque daí ele não se ligaria na célula, é isso? Isso. Então, eu faço, na verdade, por engenharia genética, tá, ou coisas mais requintadas, eu peguei o material genético que produz só essa proteína, tá?
só o genzinho que vai fabricar o espinho do vírus. Né? Para a hepatite B, a gente faz isso. Na vacina da hepatite B, só tem o gen que produz a cápsula, a pele do vírus, vamos dizer. Né? E daí, por quê? Porque eu sei que o anticorpo que dá proteção para a hepatite B é o anticorpo contra a pele do vírus. Tá? Então, então, as outras vacinas, mais ou menos, elas usam essas plataformas de pegar pedacinhos do vírus, né, para ver essas substâncias que vão produzir os anticorpos. Né? Agora, todas elas estão ainda em fase de testes, né, com voluntários, com um número de milhares, centenas de milhares de pessoas, de várias faixas de idade, de várias constituições físicas e etnias, para ver se ela se ela produz anticorpo. 2, se produz anticorpo e se protege, que eu posso ter uma vacina que produz anticorpo, mas não me protege da doença. Né? E 3, se ela é segura. Temos resposta disso no momento? Não temos resposta de nenhuma delas. Né? Tá? Uhum. Se a gente começou a vacinar, né, fase 3, no mundo todo, julho, agosto, eu vou ter, na melhor das hipóteses, uma resposta a essas perguntas inicial em outubro. Né? Se pelo menos em 3 meses se fez anticorpo e se em 3 meses protegeu. Depois, todas as pessoas vão ser acompanhadas por 1 ano. Mas também, a gente há de entender que, pela gravidade da pandemia, né, eu preciso de talvez liberar a vacina antes deste prazo de 1 ano. Né? Mas antes de outubro, com certeza nada. Algumas que estão começando os testes, os voluntários, mais tardiamente. Então, eu vou ter uma resposta mais, sei lá, dezembro, janeiro, para daí produzir e ver em que população realmente ela é efetiva, né? E quão efetiva ela é. 1 dose, 2 doses, protege 6 meses, 3 meses, 1 ano, a gente ainda não tem nenhuma resposta disso. Tá, porque isso precisa de anos. Eu lembro que a vacina da febre amarela, por exemplo, se imaginava a princípio que protegia durante 5 anos, que tinha que tomar a cada 5 anos. Depois veio que era a cada 10 anos, agora é 1 dose só. É isso? Vai se percebendo, vai se construindo o conhecimento. Sim, vai se construindo ao longo do tempo. Claro que você tem uma urgência agora, né? Mas é uma urgência que tem que ter segurança, né? Pois de proteção nessa das urgência, pessoas. pode né? correr o risco de antecipar algo, pular alguma fase aí que seria importante esperar, né? Sim. Mas eu acho que, sei lá, pelo menos com 6 meses, as iniciais começaram em julho até dezembro, você já tem 6 meses de aplicação da vacina, já dá para você perceber algum efeito colateral um pouco mais tardio. Você não costuma ter efeitos tão mais tardios, né, de reação adversa à vacina depois de 6 meses, de nenhuma delas. Né? Tá. Então, dá para ter alguma segurança e dá para saber também qual é o tempo de proteção estimado. Né? Por exemplo, a vacina da gripe, a gente sabe que a proteção dela é 9 meses, ela não chega a 1 ano, por isso que a gente vacina todo ano. Quer dizer, este é um dos motivos pelos quais a gente vacina todo ano. O outro é porque os vírus mudam e a vacina se adapta com uma nova composição anualmente. Mas mesmo que eu tivesse os mesmos vírus, vamos supor que o vírus de 2021 da gripe sejam os mesmos de 2020. Se eu vacinei em 2020, eu vou ter que me vacinar, porque a vacina que eu tomei para o inverno de 2020 não me protegerá mais em 2021. A vacina contra a Covid vai ser igual? Não sei. Ninguém sabe. Né? Então a gente tem que esperar. Entendi. E esses testes que já começaram a ser feitos, inclusive aí no Brasil, eu vi, já estão liberados, foram autenticados como seguro para exame, experimentação em voluntários, é isso? Sim, por quê? Porque antes de você começar a fazer em centenas de milhares de pessoas, que é o que agora todas elas estão, você tem as fases anteriores, onde você já testou em milhares de pessoas, em 1.000, 2.000 pessoas, e viu que não teve, né, e fez a medida de anticorpo e avaliou reação adversa, né, efeito colateral, e viu que não aconteceu. Então, isso autoriza você a vacinar um número maior da população. Entendi. Tá. E a nível assim, de Brasil, o que a gente pode esperar para os próximos 6 meses? É possível fazer alguma previsão nesse atual momento? Olha,
no Brasil, o que a gente espera? Que a região sul e Goiás, por exemplo, que são agora as regiões que mais preocupam, né? Eles devem entrar numa estabilidade, nós devemos caminhar por uma diminuição do número de casos, né? Mas sabendo que o vírus circula ainda entre nós, né? Então, as medidas de cuidado, né, de tentar evitar aglomeração, principalmente em ambientes fechados. Agora, neste momento aqui para nós, no Brasil, né, que em muitos locais já quase tudo está liberado, eu gostaria só de alertar as pessoas que cuidado ainda, principalmente com as pessoas que têm risco de ter doença mais grave. Né? Então, a gente precisa... né, ainda acho que não é um cuidado, né, de visitar, né, os nossos parentes idosos, aqueles com comorbidade, acho que a gente ainda deve resguardar talvez mais um mês para ver se a gente tem a segurança de que realmente a doença está mais controlada. Por quê? Porque nós sabemos que eu demoro, né, entre eu fazer uma aglomeração hoje e ter um reflexo em aumento de número de casos, é uns 10, 14 dias. Né? Então, a gente tem que esperar um pouquinho ter esse aumento de flexibilização, né, principalmente aqui na região sudeste, no estado de São Paulo, para saber se realmente eu posso expor mais essas pessoas que têm um risco de adoecimento mais grave. Então, é importante a gente controlar a nossa ansiedade, a nossa saudade em relação, né, às pessoas que a gente gosta, para que a gente possa vê-las por mais tempo e por muito tempo. Né? Eu tenho visto isso, minha mãe tá em Campinas e ela, quando eu falava com ela algumas vezes, dizia, olha, eu sinto muita falta do abraço, aquela coisa italiana, né? Então, meus netos não vêm, não posso ver. Eu falei, mãe, só tá vendo pela imagem, tá conversando, tá aí no seu iPad e tal. Então, é uma mudança conceitual dos relacionamentos, né? O mundo não vai mais voltar a ser como era antes, né, Raquel? Eu não sei, Adailton, sinceramente eu não sei, sabe por quê? A gente começa a ver, por exemplo, todo mundo critica, e assim, eu acho que nós somos muito críticos de nós mesmos aqui no Brasil, a gente é muito pejorativo até com a gente, tá vendo, é Brasil mesmo, ninguém respeita nada. Você viu a praia no Rio de Janeiro como está agora? Tá bom. Você viu a Inglaterra quando eles abriu os bares? Estava apinhado de gente, né? Então eu acho que essa necessidade de estar junto, acho que é uma necessidade do ser humano. Né? E eu acho que mesmo, né, e a hora que acho que quando houver a certeza, né, ou pelo menos houver uma diminuição significativa do risco de exposição, eu não sei, eu acho que nesse sentido, acho que não vai haver muita diferença. O que acho que talvez haja diferença, Dailton, é em relação muito ao trabalho, né? Então, acho que muitas das coisas vão continuar online, né? Então, home office para indústrias, escritórios e tudo, acho que não é que vai ser 100% do tempo, como está sendo agora, mas talvez seja um pouco mais que 70%, né? Então a muito pessoa mais vai do que era uma... antes, que as pessoas Muito tinham que mais, né? viajar para Manaus, outra ia para Brasília, faz cada um no seu Não, lugar. mesmo quem mora, né? Quem mora na cidade e trabalha, ele pode fazer isso online agora e tudo. Então, e daí fazer talvez alguma reunião, estar presente no local uma vez ou outra. Então, acho que isso, em relações trabalhistas, isso talvez mude, né? Que a gente viu que isso é possível fazer. As nossas reuniões também médicas, científicas, os encontros, né? Os congressos todos, né? Eu acho que, não sei se haverá investimentos novamente ou necessidade de serem presenciais. Eu confesso que não me adaptei, às aulas eu já me adaptei, até a telemedicina eu já me adaptei, mas a congressos eu tenho dificuldade. Eu acho que até porque, se você está aqui, você não abre mão da sua rotina, da sua agenda. E daí você quer inserir mais uma atividade durante o dia, e daí você não consegue. Porque você está na sua casa, está acontecendo alguma coisa, a Sim, televisão está ligada, tem se eu alguém fazendo tivesse numa comida, outra, né? Tem né, outras ou porque eu pessoas estou lá, perto. eu já fui para o hospital, então, se eu tivesse numa outra cidade, eu estou numa outra cidade, pronto, né, num congresso. Então, agora a gente se dedicar só para isso, acho que a gente precisa se reorganizar para isso. Né? Eu estou aqui, mas eu não estou. Né? Eu acho que isso vai levar um tempo a mais de aprendizado. Eu acho que é uma nova disciplina que muitas pessoas estão tendo que desenvolver, que é a questão dos cursos online. Por exemplo, a quantidade de cursos online. Eu mesmo, né, lancei vários cursos online
assim, das pessoas ter disciplina, de separar um tempo ali, sentar, fecha a porta, desliga a televisão e fica ali. É uma nova disciplina, né? Mas ao mesmo tempo, Adailton, o que eu vejo, e tem vários assim, artigos, textos e trabalhos falando sobre isso, quer dizer, a gente se adaptou num período inicial, mas agora o cuidado extremo que a gente tem que ter é de policiar o tempo que você se dedica a isso, né? Porque o número de convites e de reuniões que aparecem, né, é quase o dia inteiro, né? As lives, então, você tem 3, 4 no mesmo horário todos os dias, das 8 da manhã às 9 da noite. E sua vida, e sua família, e a sua caminhada que você tem que fazer para você não ficar hipertenso, diabético, não é? Então, Ter se você qualidade não de tiver... vida, né? Não, você vai almoçar, Aham, peraí, ó, daqui a pouco já estão me chamando que eu tenho uma reunião agora online, não é? Então, aham. essa disciplina, a gente agora acho que vai ter que modular o tempo que a gente dedica a isso, né? Em prol da nossa saúde física e mental. E eu acho que isso é um novo aprendizado de cada um, né? Sim. Porque Uhum. eu costumo dizer, é onde a gente coloca três coisas, que é a nossa energia, o nosso tempo e o nosso dinheiro, é onde está o nosso coração. Sim. Então, se eu tô naquilo, aqui tem um custo, tem um preço energético, estou colocando o meu tempo, as pessoas estão nos assistindo, você está compartilhando com a gente aquilo que é mais precioso, seu, que é o seu tempo. Então, aonde eu coloco o meu tempo, a minha vida, a minha energia, a minha importância, meu amor, né? Uhum. Isso faz uma diferença. Mas eu acho que é um aprendizado, um desafio para todo mundo. E agora fazer as escolhas. É como a gente entra num self-service, né? É, mas é Aquele gozado monte de porque comida lá, aqui você vai escolher. aqui você fica assim, aqui no self-service você vai sempre no mesmo. Ah, se eu não como pastelzinho hoje, amanhã eu pego, né? Aqui você fica, porque amanhã você tem mais 10 lives que estão ali. E você fica, às vezes, você não vai, você fica, ai, gente, será que eu perdi alguma informação importante? Falaram alguma coisa que eu devia saber? Eu acho que isso também a gente tem que saber controlar, porque senão, né, é um desastre, né? Tá, nós estamos chegando no finalzinho da nossa hora e eu gostaria de fazer uma pergunta, inclusive de algo que me interessa bastante, que como obstetra, eu preciso saber um pouco mais. O que você poderia dizer a respeito de gestante, pré-natal e parto, pós-parto, amamentação, em assim, uns 2, 3 minutos? Eu sei que é pouco Bom, tempo, mas vê se você consegue. tá. Bom, duas coisas antes. Nós não temos até o momento nenhum tratamento efetivo para a Covid e nem nada para prevenção que não Ah, sejam sim. as medidas de uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos. Ponto. A gente só tem 3 minutos, não dá para falar muito sobre isso. Ótimo, não vamos Ah, polemizar. Não, mas assim, estou à disposição depois até. 2, amamentar. A mãe que está amamentando e tem um diagnóstico de Covid, alguma coisa assim, ela pode continuar amamentando. Ela deve usar máscara, tá? Durante a amamentação, pela proximidade, e vai continuar usando a máscara por 10 dias. O tempo agora que se coloca como período de transmissão do vírus é 10 dias. Gestantes, que no início a gente achava que ia ter um quadro leve, a gente sabe que gestantes podem complicar, sim. Tá? E a gestante, então a gente precisa ter gestante, ela deve se preservar, deve evitar aglomeração, deve evitar visita de muita gente, não é para ficar fazendo chá do bebê, chá do sexo, chá de não sei o quê, a não ser que faça virtual, tá? Neste momento não é para chamar todas as amigas, nada disso. Né? E mesmo no pós-parto, né, ver bem próximo ou quem vai ajudar nesse momento seja uma pessoa que possa também ter se mantido, né, sem grandes exposições ao coronavírus. Então, gestante hoje preocupa sim, Adailton. tá. Eu não sei se eu peguei, que você falou que uma gestante que contrai o coronavírus, ou gestante, não, uma puérpera, uma mãe já com filho, ela transmite durante 10 dias, é isso? Isso, hoje qualquer pessoa a gente considera que transmite por 10 dias. Ah, tá. Desde que ela não tenha ficado no respirador. Quem ficou no respirador tem quadro mais grave, 20 dias que pode transmitir. Tá, porque As nesse tempo o outras corpo já pessoas, 10 produziu, dias. já Isso, e produziu o os vírus já fica anticorpos. inativo e ele vai embora. Isso, Entendi. isso. Tá. Tá? E essa questão do vírus ter vivo, ficar na mesa, nos lugares, essa A preocupação parece que eu vi importância que isso caiu disso muito, né? É bem caiu, pequena. caiu. Né? Caiu, né? É Tá, bem pequena. A preocupação tá. que tem é higienizar as mãos, sempre.
tá? Tá, ok. Então, gestantes devem ser preservadas e não tem preocupação, por exemplo, na hora do parto. Não, não tem. E assim, ao que parece, o risco de transmissão da mãe para o bebê tem relatos, mas na dimensão do número de casos são muito poucos. Então, parece que esse risco de transmissão vertical, né, da mãe para o bebê durante a gravidez ou durante o parto, ele é bem pouco, bem pouco. Que beleza. Raquel, muito prazer falar contigo. Muito obrigado, viu? E eu vou deixar essa live gravada no meu perfil. Depois vou subir para o YouTube para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que você compartilhou. E queria te agradecer Deixando muito. claro que nós estamos conversando no dia 3 de setembro de 2020, porque essas coisas que a gente de áudio, tudo, não é? As verdades mudam, é bom saber o contexto que a gente está falando. Tá, quem sabe aqui um mês já tem outras Nada disso é informações, verdade. porque Isso, esse foi o isso. começo da nossa live dessa doença ainda nós estamos aprendendo e a cada dia surgem novos, porque é uma doença muito nova, muito recente, né? Ela chama o Covid-19, mas foi descoberto na última semana de dezembro do ano Dezembro. 2019, né? Quase que é Covid-20, né? Uhum. Tá bom, Faz Raquel. isso. Tá bom? Ok, querida. Muito Eu bom. agradeço a oportunidade, foi muito gostoso, viu? Para mim foi E muito você gratificante. tem alguma pergunta que você quer fazer? Não sei. Não, não. Aí É. vocês já estão saindo na rua, então tudo certinho. Aqui sim, aqui nós estamos e é nível 2. Não, é recomendável, por exemplo, na região de Auckland, que é uma cidade, que é a maior cidade, todo mundo andar de máscara em transportes públicos e evitar aglomerações grandes, assim, É. evitar com mais de 10 pessoas, igrejas até 100 pessoas. Essas são as recomendações. Todos os lugares que a gente anda aqui, entramos nos últimos 2 minutos. Você tem um app do celular, você diz que você entrou naquele horário, porque, assim, eles localizam aqui pelo cluster. Uhum. Pelo vírus, eles sabem ligado da onde veio, como foi a forma Sim. de contaminação. Então, Uhum. eles vão em cada região e aí pega o telefone e liga para todas as pessoas dos lugares que aquelas pessoas passaram. Porque o que a gente sabe que você consegue controlar a transmissão é o que eu falei lá no começo. Quando eu tenho uma pessoa com suspeita, os contatos próximos têm que ficar isolados também. Né? Tá. Então, eles fazem por isso tem esse QR Code, que daí ele sabe que você esteve lá, se alguém que esteve próximo com você positivou, ele vai atrás de você. Né? Tá. Eu conversei já com a minha esposa, a gente está voltando para o Brasil, né, semana que vem, e eu vou fazer 10 dias de auto-isolamento. É isso mesmo? Não precisa mais isso, porque você está saindo daí, você está vindo para cá que está cheio de corona. Não precisa. Não precisa? Não, Tá bom. não. Está liberado aqui. Só Dentro do tomar que tiver juízo, liberado por aqui. só tomar juízo e cuidado aí para não se contaminar. É. Nós não estamos em fase 2 aqui ainda, não. Infelizmente. Tá bom, querida. Tá Muito bom? abraço para você, um grande abraço, obrigado, viu? E Também. uma Foi um boa prazer. noite. Tchau, Você querida. também, um bom dia aí para você, né? Ainda. Aqui nós já estamos no futuro, aqui já é 15 horas à frente. Então. Então, bom dia aí, tá? Boa Obrigado, querida. sexta-feira para vocês. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.